7. Enviando julgamentos divinos específicos. Resposta 2. Algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. O fato de toda a miséria ser resultado da queda, resultado da entrada do pecado desdenhoso no mundo, não significa que todo sofrimento individual seja um julgamento específico de pecados pessoais. Por exemplo, o sofrimento de Jó não era devido a seus pecados particulares. A primeira frase desse livro deixa isso claro. Jó era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó 1:1. E como vimos anteriormente, o próprio povo de Deus experimenta muitos dos efeitos físicos de seu juízo. O apóstolo Pedro colocou desta forma: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? 1 Pedro 4, 7-18. Para a casa de Deus, esse juízo divino é purificador, não punitivo. Não é uma condenação. Portanto, nem todo sofrimento é devido aos juízos específicos de Deus sobre pecados específicos. Contudo, às vezes Deus usa doenças para trazer juízos particulares sobre aqueles que o rejeitam e se entregam ao pecado. Exemplos de juízos específicos sobre pecados específicos. Vou dar 2 exemplos de juízos específicos sobre pecados específicos. Em Atos 12, o rei Herodes se exaltou, deixando-se chamar de Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Atos 12, 23. Deus pode fazer isso com todos os que se exaltam. O que significa que devemos nos surpreender que mais de nossos governantes não caiam mortos todos os dias por causa de sua arrogância diante de Deus e do homem. É uma grande misericórdia de Deus se refrear. Outro exemplo é o pecado da relação sexual. Em Romanos 1:27, o apóstolo Paulo diz: da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Essa merecida punição é o efeito doloroso em si mesmos do pecado. Essa merecida punição é apenas um exemplo do juízo de Deus que vemos em Romanos 1:18, o qual diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, e por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Portanto, embora nem todo sofrimento seja um juízo específico para pecados específicos, alguns o são. Que toda a alma seja sonhada. Portanto, o coronavírus nunca é de forma simplista um castigo a qualquer pessoa. O cristão mais amoroso e cheio do Espírito, cujos pecados foram perdoados por meio de Cristo, pode morrer da doença do coronavírus. Mas é apropriado que todos nós sondemos nosso próprio coração para discernir se nosso sofrimento é o juízo de Deus sobre a maneira como vivemos. Se formos a Cristo, podemos saber que o nosso sofrimento não é o juízo punitivo de Deus. Podemos saber disso porque Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. É disciplina, não destruição. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. Hebreus 12:6.